E aí pessoal, tranquilinho? Vamos para mais uma aulinha aqui. São aulas não sequenciais, ok? Como assim que eu quero dizer com não sequenciais? São aulas, vamos considerar assim, aleatórias, a não ser quando eu estiver falando sobre o mesmo assunto, que eu vou começar a falar um pouco mais sobre Java ou alguma outra linguagem. São aulas mais teóricas sobre determinados assuntos, tá? Tanto para o meu estudo, quanto para poder disseminar tal conhecimento para todo mundo. E eu vou começar falando sobre interfaces. O que são interfaces? Vamos considerar que uma interface é, como eu já li em algum outro livro, é um contrato, vamos considerar assim, que uma classe ou quem vai ter os determinados métodos dessa interface, o que ele vai ter que fazer. Como assim? A partir do momento que eu coloco uma interface em uma classe, eu estou falando que aquela classe faz isso, independente qual seja. Eu não quero saber se a classe é um cachorro, eu não quero saber se a classe é um cavalo. Eu quero saber quais são os métodos que ela tem. Então, eu coloco uma interface, que são, vamos considerar assim, como eu mesmo já disse, né, é o que a classe faz. E o que isso tem a ver? Eu vou mostrar um uso também, inclusive, disso. Ó, eu tenho aqui algumas classes que eu já criei. Por exemplo, criei essa interface aqui, que é public interface. Métodos genéricos. Eu tenho aqui duas classes. Vou começar com elas. Dados pessoas e dados empresa. Ok. Vou colocar aqui os getters e setters. Para quem não lembra, é outsinsert. Ok. Seleciona aqui embaixo. Você vem aqui, getters e setters. Outsinsert. Outsinsert antes, tá? Quando não tiver nenhum get e setter, se eu perder outsinsert agora, ele nem mesmo mostra. Beleza. Eu vou colocar aqui nos métodos de exibição. Aí eu vou colocar alguns métodos que exibem o nome da pessoa e a idade da pessoa, e o nome da empresa e a idade da empresa. Beleza? Vou colocar aqui a public, static, porque eu não quero instanciar esse método de exibição, void, static void, e eu vou colocar, sei lá, exibir dados pessoa. Aí eu vou colocar aqui dados pessoa, opa, pessoa. Não vou subir nenhuma exceção. E eu vou colocar aqui system.out.println e vou exibir aqui, ó, pessoa.get nm pessoa. Aí eu vou colocar aqui pessoa.get n que tem idade. Beleza? Println, esqueci de colocar um mais aqui para concatenar, por isso que não está funcionando. E eu vou colocar a mesma coisa aqui embaixo, public static void exibir dados empresa. Eu vou colocar aqui dados empresa. E vou colocar a mesma coisa, só que com a classe empresa desse lado. Aí eu mudo aqui para empresa. Get. Aí eu coloco aqui, né, com os métodos certos, get nm empresa e get nm get que tem idade de empresa. Beleza. Vejam que, por mais que as classes sejam diferentes, é lógico que eu estou colocando uma simplificação bem grotesca. Mais pra frente eu vou fazer uma outra parte. Quem já viu, por exemplo, minhas outras aulas de JavaScript que eu estou fazendo do jogo, talvez tenha visto sobre classes. Esqueci os benditos do método, qualquer coisa eu coloco aqui na anotação. E sabe que a partir disso, se eu tiver uma classe que ela está herdando esses métodos, caso não lembrem, são as funções, o que a classe faz. Eu consigo fazer com que classes filhas tenham os mesmos métodos das classes pai, da classe pai, né? E de todas as heranças possíveis, mas eu não quero exatamente isso. Por quê? Veja que pessoa e empresa são duas coisas diferentes. No contexto fictício que a gente está colocando aqui, são duas coisas totalmente diferentes. Elas fazem coisas diferentes. Mas, se for para analisar, este pedacinho aqui é igual. Por que é igual? Eu preciso do nome, eu preciso da idade. Ok?
ok? Pelo menos no contexto deste daqui, eu só preciso disso. Então, o que eu faço? Eu não posso herdar pessoa com empresa e empresa com pessoa, porque no contexto, como eu disse, são duas coisas diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma interface para eles. Como eu disse, uma interface é uma classe que você atribui, que você deixa lá, né? Você dá um extend nela, que a partir do momento que você tem isso, você passa para o compilador, você passa para o Java que essa classe faz exatamente o que você está chamando. Como ela faz, aí já é problema de quem programa. Mas para o compilador, é isso que ela quer. Então o que vamos fazer aqui? Eu vou colocar aqui public e vou colocar aqui, por exemplo, string get nome. Só isso. Public integer get idade. Fechou. Só isso. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, implements e métodos genéricos. Veja que ele sobe um errinho aqui. Por que ele sobe um erro? Porque ele vai reclamar que eu preciso implementar todos os métodos abstratos. Isso, são métodos abstratos. Errei. Veja aqui que eu tenho essa palavra override, uma palavrinha reservada que eu preciso colocar aqui o arroba, que eu coloco em cima dos métodos que estão sendo instanciados, os métodos abstratos que eu coloquei aqui, por exemplo, na interface. Tanto que se eu colocar aqui, ó, até reclama, ó, tem implementações. É aqui que eu implemento o método, é aqui que eu falo o que eu vou fazer. Neste caso, o getNome, eu vou colocar aqui, ó, return this.nm pessoa. Só isso. E aqui eu vou colocar aqui return this.nm, qt idade. E se eu colocar aqui nos dados de empresa, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, implements e métodos genéricos. Vou fazer a mesma coisa aqui, implementar todos os métodos abstratos e vou fazer a mesma coisa, return this.nm empresa. Aqui é a mesma coisa, return this.qt idade. Idade de empresa. Poderia usar o método aqui de retorno, não tem problema. Vamos lá. Vou entrar aqui em estudos Java. Vou criar um dados pessoa igual a new pessoa. Dados pessoa, beleza. Vou colocar pessoa.setNM pessoa, sei lá, vou colocar Chico. Pessoa.setNM pessoa, que tem idade, ele é um cara velho, 65 anos. Já tá tiozinho já. Vou colocar uma nova empresa. Dados empresa igual a new empresa. Dados empresa, desculpa. Vou colocar aqui empresa.setNM empresa, sei lá, Churros Corp. Empresa.set, que tem idade de empresa, é uma empresa de pouco tempo, tem 5 anos. Beleza? Eu tenho aqui um métodos exibição ponto exibir dados empresa e eu coloco aqui métodos exibição ponto exibir dados pessoa. Ok? Se eu rodar, ó, vou mostrar aqui Churros Corp 5 e Chico 65. Afinal de contas, eu realmente coloquei esses dois. Só que a partir do momento que eu tenho uma interface, os dois têm a mesma interface, métodos genéricos, os dois fazem exatamente este método aqui, getNome, independente de como você vai colocar as regras aqui. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, public static void exibir dados. E eu vou colocar o que? E métodos genéricos dados. Vou colocar aqui a mesma coisa, e não é voice, é void. System.out.println. Vou colocar aqui, ó, dados.getNome, concatenação, dados.getIdade. Acabou. Se eu vier para cá, agora,
e eu colocar aqui, ó, métodos exibição.exibir dados, e eu colocar pessoa, e se eu colocar aqui embaixo, eu colocar empresa, e vejam que são o mesmo método. Estou fazendo isso aqui, ó, Ctrl e clica, você vai direto no método, ó, veja, é o mesmo método. A única coisa que só muda que o parâmetro que eu estou passando é esse daqui. Veja que eu não estou dando uma sobrecarga, não estou mudando o tipo de parâmetro. Eu estou passando um único parâmetro. Se eu der play, olha aí, ó, Chico e Churros Corp. Aqui. Veja que eu estou exibindo o mesmo dado. Vou dar, ó, vou até comentar isso daqui para ninguém falar que eu estou roubando. Eu vou colocar, sei lá, isso daqui. Vou colocar, sei lá, isso daqui. Se eu der play, olha aí, ó. O que isso é bom você fazer essa interface? Por que a interface é boa? Ela cria um encapsulamento. O que é encapsulamento? Você cria um método e a classe que vai usar não precisa saber como que esse método funciona. Simplesmente tem que saber que ele funciona e ele retorna aquilo. Quando você criou, nós aqui, né, criamos os métodos genéricos aqui da interface, eu estou falando o que? Eu estou falando, olha, compilador, seu animal, tudo que eu passar aqui e for dessa interface métodos genéricos, ela faz isso. Como que faz isso? Você não precisa saber. Azar o seu. O importante é que se você chamar esse método, ele vai te voltar uma string, e se você chamar esse método aqui de baixo, ele vai te voltar um inteiro. Ah, mas o que eu estou passando aqui para dentro? Não te interessa. Dá para saber? Dá. Mas não interessa. O importante é que eu sei que este dados aqui, ele tem esses dois métodos. Então, uma interface é meio que um contrato que eu passo, que a partir do momento que eu estou usando, e é lógico, não se esqueçam do override aqui, em cima dos métodos que vocês estão implementando. A partir do momento que eu tiver isso, eu posso ter N classes com essa implementação, com essa interface aqui, que os métodos que usam essa interface sempre vão estar ativos e sempre vão ser usados livres, leves e soltos. Orientação a objeto, pessoal. É muito bom vocês aprenderem. Beleza? Isso são interfaces. Onde você pode usar isso? Você pode usar em Java, C#, toda essa parte aí de orientado a objeto. Pelo menos esses dois são o que eu vamos considerar se mais conheço. Esses dois eu tenho certeza que usam. Lógico que o Java tem algumas características que o C# não tem. Isso eu falo em outra aula. Beleza? Até mais!